Paz de Cristo, meus irmãos, vamos falar hoje acerca do pecado. Pecado, a gente pode classificar ele em alguns aspectos. Primeiro, pecado é culpa. Segundo, pecados são atos. E terceiro, pecado é natureza pecaminosa. E eu quero aqui trazer o que acontece com cada um desses aspectos quando há a conversão, quando alguém crê em Cristo como Senhor e Salvador. Vamos lá. O primeiro aspecto do pecado é a culpa. Então, pecado é culpa. Adão era o nosso representante no Éden, ele peca, e quando ele peca, ele herda a culpa do pecado, e todo ser humano que nasce posteriormente também já nasce com essa culpa do pecado. É o que nós chamamos de pecado original. E é essa culpa que leva o ser humano ao inferno. Essa culpa do pecado que ele tem, que o leva a ir para o inferno. Quando alguém crê em Jesus, se arrepende dos seus pecados e há conversão, a culpa do pecado é 100% removida. A culpa do pecado é totalmente tirada. Como diz Romanos 5,18, e o texto que a gente conhece, Romanos 8,1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você que é crente, você que crê em Jesus, você não tem mais a culpa do pecado. Você foi justificado e Deus agora olha para você como justo. Segundo aspecto do pecado, pecados também são atos pecaminosos que as pessoas cometem. E o que acontece? Quando a gente se converte, esses atos não são 100% removidos, porque o crente ainda assim comete pecados, mas quando a gente se converte, os atos pecaminosos diminuem drasticamente. Então, os atos de pecado do crente são poucos, diminuem. Se ele mentia, ele não mente mais. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele fazia coisas que vão contra a palavra de Deus, ele não faz mais. O que acontece? Para o crente agora, como diz 1 João 3, 6 e 9, ele não vive na prática do pecado. Ele não vive pecando. O pecado agora para o crente é um deslize, ele desliza. Ele acorda durante o dia, ele fala assim, eu quero ser santo, mas ele desliza, ele comete deslizes. Então, o crente não vive mais na prática do pecado. O pecado é algo que ele escorregou. O pecado é um acidente de percurso para o crente, não algo programado. Então, se alguém se converte, o pecado diminui. Se alguém fala assim, não, eu sou crente, mas eu continuo a mesma vida, essa pessoa não é crente, não se converteu. Porque quem se converte, os atos de pecado diminuem drasticamente. E terceiro, pecado também é natureza pecaminosa. Nós, quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo e recebemos uma nova natureza. Nossa natureza agora não tem mais prazer no pecado, não tem mais prazer em coisas que a gente tinha prazer antes. Só que a natureza pecaminosa ainda está aqui. Ainda está aqui. Porém, essa natureza, quando você se converte, ela foi enfraquecida. Essa natureza não tem mais domínio. Essa natureza, ela foi mortificada. Então, a nossa natureza pecaminosa, que ainda está aqui, só vai sair quando a gente for para o céu, ela foi enfraquecida. Ela não tem mais o domínio, não é mais a natureza pecaminosa que comanda a nossa vida agora. É o Espírito Santo, é a natureza que Ele nos deu. A natureza pecaminosa, depois que alguém se converte, ela não tem mais domínio sobre a pessoa. Ela não comanda mais. Por isso que Gálatas 5,17, e o texto de Gálatas 5, vai dizer que a gente precisa alimentar o Espírito, andar no Espírito. E a gente não vai satisfazer as obras da carne, porque é uma guerra entre a carne e o Espírito. Para terminar, nossa natureza pecaminosa é como um soldado que está bombardeado, que foi ferido, está fraco. É um soldado que está fraco, está lá meio abobado, no canto, e ele está ali caído. Só que se você começar a alimentar aquele soldado, começar a alimentar a tua carne, esse soldado não vai te agradecer. Esse soldado vai pegar a espada e vai te matar. Então,
vamos ter comunhão com o Espírito Santo, leitura bíblica, oração, para que a nossa natureza pecaminosa continue enfraquecida e não tenha mais domínio sobre nós. Espero ter ajudado a sua vida. Deus abençoe.